Marcelo Lara no Hoje 2018, ele aqui da região, nascido em Campos Novos. Hoje ele atuou, viajou do Oiapoque ao Chuí com o canal Rural, e hoje ele atua em Brasília com consultorias. Eu queria que ele explicasse um pouco pra gente sobre essa conexão entre o urbano e o agro, que é muito presente na vida dele. É uma bandeira que eu tenho. Eu sou apaixonado pelo agronegócio, aprendi aqui nessa região a conhecer as cooperativas, a criação de suínos e aves. Foi o meu primeiro aprendizado sobre agronegócio. Depois eu tive a oportunidade de conhecer o agronegócio em Mato Grosso do Sul, a questão da pecuária extensiva, depois Mato Grosso, a produção de soja, depois Uberaba, Minas Gerais, que você tem produção de leite, café, a Avenida Paulista da Genética Zebuína, depois Brasília, os bastidores de Brasília, do agronegócio. E a gente vê como falta o diálogo para conectar o campo com a cidade. Que o agronegócio é uma palavra, vem de agribusiness, né? Nós não temos uma origem portuguesa dessa palavra. E as pessoas conectam como o desmatador, falta informação. E é isso que a gente precisa fazer, conectar. Porque você toma café, você almoça, você janta. E você tem que entender o que nós temos para o futuro do país, né? Você tem que ver que até 2030, nos próximos 12 anos, o mundo precisa aumentar 40% da produção de alimentos. E a FAO, que é um órgão da ONU, e também o USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, já sabem que é o Brasil que tem a capacidade de aumentar em 40% essa produção sem desmatar. Um celeiro mundial. Um celeiro mundial. Então vamos se conectar, entender como é que é a produção, né? Eu me lembro que são conceitos que vão mudando da sociedade. A gente copiou de uma forma errada a palavra sustentabilidade, como se fosse tudo proibido, né? E não é assim. É a mesma coisa quando, não sei se você lembra, que a gente começava a ganhar aqueles lixinhos para colocar dentro do carro. Sim. E quando começou isso, eu me lembro que eu ganhei carona de Chapecó para Joaçaba, e ele ganhou o lixinho e colocou ali, eu digo, você está entrando nessa onda, né? E ele começou a colocar lá o lixo. Quando terminou, ele amarrou e jogou fora. O conceito e jogou fora o pacote maior, né? Então são conceitos que têm que ser apurados de uma forma diferente, né? E então, sobre essa parte de conservação, como pensar a proteção ambiental em meio a tantas mudanças rápidas e constantes? Porque também como clientes, os clientes eles pensam um pouco mais em um produto tecnológico. Sim, agora o que mudou é o seguinte, a gente não, com o Código Florestal, nós temos o Código Florestal mais rigoroso do planeta. Então a gente sabe exatamente o que tem que fazer para preservar. Você tem sistemas hoje no Brasil, integração lavoura, pecuária, floresta, que são altamente sustentáveis, né? Então, a próprio plantio direto, que no Brasil 70% das lavouras são com plantio direto, nós temos essa mitigação dos gases de efeito estufa. Você tem a questão do bem-estar animal, como mudou o bem-estar animal, né? Eu conheci uma granja de suínos onde que toca o dia inteiro o tunique tinoco, que é ruim para os funcionários, mas os porquinhos gostam, cantam e tal. Então, há uma mudança muito grande. Se tu vai ver assim como acontece essas mudanças na sociedade, né? Se eu contar, é uma coisa que eu tenho vergonha disso, mas com 12 anos de idade, aqui em Campos Novos, posava um bando de papagaio, eu e meu avô dava tiro, o que não falava virava risoto, né? Então isso naquela época era aceitável, hoje é inaceitável. Então é uma construção de uma nova sociedade, mas tem que entender o que é sustentável. Quando na Holanda você tem direito a abater um ganso ou um pato que vai num sobrevoo dentro de cada sobrevoo, então você pode abater um sem problema nenhum. Então essa é sustentabilidade. E entender que o abate, por exemplo, de javali, que é um animal exótico, é necessário, mas em São Paulo está proibido. Então tem que ter uma conversação melhor com a sociedade e unir o campo e a cidade, não se dar um tiro do pé. A marca agronegócio. Sabe de onde é que vem marca? Marca vem da pecuária. Tem um amigo meu, eu fui no aniversário de 100 anos dele, seu Chiquinho. Ele levava a pecuária boiada de Uberaba para o norte do país, demorava 40, 60 dias. E no meio do caminho, quando morriam esses animais, ele cortava a marca para provar que morreu. Então, marca é confiança. É isso que é marca. E a marca agronegócio brasileiro tem que ser vendida lá fora e não se dar um tiro no pé. E assim, como que seria um modelo de negócio sustentável? Como identificar novos modelos de negócio dentro da área ambiental, do agro, que respeite marca? Eu acho que até o próprio produtor tem que receber por esse serviço que ele presta de preservar. Se você não valorizar a área que é a floresta em pé, tem que ser valorizada mais do que a própria lavoura.
entendeu? Então, porque você vai valorizar para que ela fique em pé, todo mundo está ganhando. O produtor não quer desmatar, ele tem que garantir as próximas gerações. Então, o que está se acontecendo com o avanço da tecnologia é se produzir mais com menos espaço, cada vez mais com menos espaço. É isso que vai acontecer com o novo Código Florestal. Nos próximos 30 anos você não precisa derrubar nem um pedaço, mais nada. Você não precisa derrubar mais nada. Então a sustentabilidade vem das tecnologias que estão surgindo para você adequar essa produção a produzir mais com menos espaço, com mais qualidade, segurança alimentar em todos os sentidos. O próprio debate sobre defensivos agrícolas tem que ter uma conotação mais técnica e não do jeito que está. Entendeu? O pessoal tem que entender que nós estamos num país de clima tropical e nós não vamos conseguir sustentar o mundo com orgânicos, é um nicho de mercado. Eu vou entrar no agro novamente, você citou as tecnologias, assim, aplicativos, você mencionou agora sobre produzir mais com menos, aproveitar recursos, então, você viajou bastante, tem uma carreira ali na TV, acompanhou muita evolução, né? Então, assim, aplicativos, o que é presente hoje nessas suas andanças, o que você vê de tecnologia aplicada, que você pode citar um exemplo, e o que pode vir a ser uma ideia para as pessoas que vêm aqui hoje, que querem uma ideia para implantar o agro, onde que elas podem encontrar uma ideia para ser aplicada também, usando um exemplo do que você viu recentemente e nos últimos anos, dessa evolução, Marcelo? Olha, a automação está entrando muito forte, você vê os sistemas de irrigação, quando eu tive a oportunidade de mostrar a irrigação dos Estados Unidos e que tem uma conversa muito maior entre a sociedade e o produtor, os pivôs centrais, onde são todos automatizados, que de casa você consegue saber o que está acontecendo, se está funcionando, se não está funcionando, para evitar o desperdício de água também. Então, a parte de automação, a parte de drones está avançando muito mesmo. Agora, no Brasil, o grande problema é você ampliar o acesso à internet de alta velocidade. Aí sim, os aplicativos iriam assim, explodir de uma forma muito grande. Porque tem exemplos clássicos na pecuária zebuína, por exemplo, que tem a genética. A genética, quando a gente fala em genética ou animais de puros de origem, é como se fosse a Fórmula 1. O que você vê nos carros disputando na Fórmula 1 é que no futuro a tecnologia usada naqueles carros de Fórmula 1 vai para o carro de rua. O boi daquele é o Fórmula 1. A tecnologia para aquele bife vai parar na tua mesa um dia ou outro. Então você vê que a fazenda teve que investir altamente em acesso à internet com recursos próprios, porque ela tinha feito uma parceria com uma universidade do Canadá, no qual eles de lá do Canadá estavam monitorando que horas que os bois estavam se alimentando no coxo, à noite, estavam fazendo isso e qual a quantidade e quem era, identificando quando ele entra para se alimentar, tinha chips que identificavam. Mas foi difícil construir essa parceria para evoluir, porque nós precisamos primeiro logística no Brasil, de transporte, pensar no agro, soluções. As startups que estão surgindo, os jovens estão começando a ser estimulados a buscarem soluções para o agro. Nós precisamos de soluções para a logística, soluções para a internet e novos aplicativos. Então tem muito campo para se investir. Bacana. Alguma consideração final sobre o evento hoje, sua participação aqui? Fantástica. A primeira vez que eu estou participando, me apaixonei pelo evento mesmo. Olha, realmente se eu puder, eu venho todos os anos mesmo, porque realmente é uma oportunidade para mim nessa minha bandeira e outros que eu já tenho em relação a conhecer e mostrar quem é o produtor rural brasileiro, que o Brasil é muito grande. Então você consegue mostrar essas diversas faces e o Brasil tem a alma rural e aqui tem uma alma de cooperativismo, uma alma de interação. O evento hoje é espetacular nessa interação, nesse compartilhar que o mundo tanto precisa. É isso que eu vejo no evento hoje.